Eu quero que você abra comigo em Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei, olha só o que Deus fala: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto? O que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Agora vai lá para o versículo 14, ou melhor, 13. Diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarão a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. E tu levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Só até aqui por enquanto. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração, pedir para que Deus, através do seu Espírito, possa anunciar essa mensagem ao teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. E diante dessa palavra nós queremos pedir a ti: fala ao nosso coração. Que a tua palavra seja como uma semente semeada em solo fértil, aonde esse solo é o nosso coração. Que ela produza frutos a 30, 60, 90, 100 por um, Pai. Nós pedimos a ti que o Senhor possa, Pai, fazer da nossa vida um manancial e um canal da tua glória, da tua bênção e de tudo aquilo que o Senhor quer fazer na terra, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Querido, eu quero falar com você hoje uma mensagem chamada perseguição necessária. Perseguição necessária. Todos nós passamos por perseguições. Não é à toa que durante toda a Bíblia, ou na verdade quando você lê, faz a leitura da palavra de capa a capa, você vai ver que nunca houve vida fácil para aqueles que servem a Deus. Nunca houve vida fácil para aqueles que querem honrar o nome de Jesus. Essa é a verdade. E por muitas vezes, antes de conhecer a Cristo, eu achava que quando eu recebesse a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, tudo na minha vida se tornaria mais fácil. Acho que você que está me ouvindo aí, talvez pense a mesma coisa. Talvez você que está vendo essa mensagem agora, você pense a mesma coisa, que quando você fosse para Jesus, você iria ter uma vida tranquila, uma vida fácil, uma vida de tranquilidade. E muito pelo contrário, as coisas parecem que pioraram, as coisas parecem que aumentaram a perseguição. Parece que as coisas ficaram cada vez mais difíceis. Parece que as coisas começaram a nos pressionar. Se você tem esse sentimento, parabéns, você está vivendo o evangelho verdadeiro. Se você tem essa perseguição, se você tem passado por essas lutas, por essas pressões, parabéns,
bem-vindo ao Evangelho de Cristo. Bem-vindo ao Evangelho verdadeiro. Seria diferente se a sua vida tivesse muito tranquila. Porque não existe vida tranquila quando nós estamos na presença de Deus. Não existe vida tranquila, existe uma vida assim de paz. Porque mesmo em meio às dificuldades e lutas, nós passamos com paz sobre elas. Nós passamos com alegria sobre elas. Mas uma vida com Jesus sempre será uma vida de pressão. Sempre será uma vida em que nós teremos dificuldades, passaremos por perseguições. É só você olhar a vida dos apóstolos. É só você olhar a vida dos profetas. É só você olhar a vida dos homens que foram chamados por Deus. É só você olhar para os homens de fé da Bíblia. É só você olhar para a vida daqueles que morreram pelo nome de Jesus. Nunca houve vida fácil. Mas a verdade é que eles passavam com grande alegria por todas as provas. Existe uma história que fala, e essa história é um fato verídico, que os pescadores do Japão, eles pescavam peixes para saciar a fome da sua população. E houve um tempo que os peixes próximos às margens acabaram, então eles precisavam ir mais a fundo para pescar. E olha que interessante, esses peixes que eram do hábito do japonês, eles precisavam ser frescos. E quando esses pescadores iam mar adentro e passavam dias e dias ali pescando aqueles peixes, eles traziam nesse navio. E quando eles chegavam em terra firme, eles distribuíam esses peixes. Muitas vezes o que acontecia é que esses peixes, eles já não chegavam mais frescos porque já eram dias que eles estavam passando ali dentro daquele navio. E os japoneses percebiam que já não era o mesmo sabor os peixes. Então os pescadores, eles pensaram o seguinte: vamos levar alguns refrigeradores dentro do navio para que nós congelemos esses peixes e eles possam chegar aqui pelo menos frescos. Foi o que aconteceu. Eles levaram esses refrigeradores mar adentro. E quando eles pescavam e colocavam esses peixes, eles voltavam para a terra firme. E eles notaram uma coisa, que aquelas pessoas que consumiam os peixes ainda reclamavam que os peixes não eram frescos e que eles tinham gostos de peixe que eram congelados. Percebendo isso, então, eles fizeram diferente. Eles colocaram um tanque dentro do navio. E nesse tanque, então, mar adentro, pescavam os peixes e colocavam esses peixes dentro desse tanque com água, para que os peixes ali, então, ficassem nadando naquele tanque e pudessem chegar, então, frescos. Só que o que houve é que, quando eles chegavam em terra firme e distribuíam aqueles peixes, a população percebia ainda que aquele peixe tinha alguma coisa estranha. Aquele pequeno peixe chegava não com seu sabor original. Percebendo isso, um homem teve uma grande ideia. Estudando aquele peixe, ele percebeu que aquele peixe tinha um predador. Olhando para o seu predador, então, eles viram que era um tubarão. Então, ele teve uma grande sacada e colocou, então, aqueles peixes, quando eles foram para o mar adentro, eles colocaram aqueles peixes naquele tanque. E naquele tanque também eles colocaram um filhote de tubarão. Então aqueles pequenos peixes, eles já não viam confortáveis naquele tanque. E o que acontece é que aquele tanque simulou o habitat natural daqueles peixes. É verdade que quando aqueles peixes vinham, alguns deles morriam por causa do seu predador. Mas quando chegava em terra firme, aquela maioria daqueles peixes estavam agitados. Eles recolhiam aqueles peixes, tiravam o seu predador. E a população então notou que de fato aqueles peixes eram frescos. Olha que interessante. Essa história tem algo para nos ensinar. Que aqueles peixes, quando eles não tinham o seu predador, eles eram muito apáticos. Eles não nadavam com a frequência que eles nadavam. Eles se acomodavam àquele tanque, se amoldavam àquele tanque e então ficavam sossegados. Então o sabor da sua carne já não era o mesmo. A sua carne já perdia aquela essência, porque aquele peixe, ele sempre vivia em perseguição, então ele sempre nadava muito. O que essa palavra nos ensina é que
Deus, Ele nunca quer nos ver apáticos. Deus, Ele nunca quer nos ver apáticos, e essa é a verdade. O conforto da nossa vida muitas vezes nos torna apáticos. E o que Deus, Ele nos ensina através da palavra dEle, também é a mesma forma. Pensa comigo uma coisa. Aquele povo estava há 430 anos sendo escravizados no Egito, e agora eles tinham uma oportunidade, anunciada através da vida de Moisés, que eles sairiam de uma terra de escravidão e iriam herdar uma terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel. Só que eles já estavam com a sua vida, uma vida amoldada à escravidão. A sua mentalidade já era uma mentalidade amoldada a ser escravo. Só que deixa eu falar algo para você. Deus não chamou você para ser escravo. Deus não chamou para você para ser escravo do diabo. Deus chamou você para ser filho dele, para herdar uma terra prometida que mana leite e mel. Essa terra está preparada para você hoje, então você tem que entender e mudar a sua forma de pensar, tirar a sua forma de pensar de escravidão e mudar a sua forma de pensar como filho de Deus. O que isso nos ensina é que agora aquele povo, então, eles teriam uma terra a qual eles poderiam descansar, a qual eles poderiam regozijar, a qual eles poderiam ter o seu privilégio de ser livre. Quantos que estão me ouvindo querem ser livres? Diga amém. Se você quer ser livre, diga: eu sou livre. Deus te fez livre, Ele quer que você tenha uma vida livre, liberta da escravidão do pecado. Talvez existem amarras te aprisionando, te prendendo, te escravizando. E Jesus está falando para você: eu já te libertei na cruz do Calvário. Você precisa apenas aceitar isso nessa noite. O que acontece é que aquele povo, então, ele recebe a informação, Moisés leva aquela notícia, acontece todos aqueles milagres, sinais e prodígios no Egito. E então, na 10ª praga, na morte dos primogênitos do Egito, acontece que Faraó então resolve dar a carta de liberdade àquele povo. E então aquele povo sai deserto afora, numa multidão de milhares de pessoas, homens, mulheres e crianças saindo pelo deserto. E agora então eles poderiam achar que estavam livres. Só que lembra da história do peixinho que eu falei para você? Nunca ache que você está tão livre assim. Nunca ache que os seus inimigos nunca vão atrás de você. Porque quando você serve a Jesus, quando você serve a Deus, querido, se prepara, porque os teus inimigos vão ficar mais furiosos ainda. Essa é a verdade. Mas não se preocupa, porque o inimigo já está debaixo dos teus pés. Não se preocupe, porque os seus inimigos Deus já colocou debaixo dos teus pés. O inimigo pode vir por um caminho, mas a Bíblia diz que por 7 ele fugirá. Aqueles homens então saem deserto afora, e existia um caminho que eles estavam indo, e que era um caminho que eles não precisavam passar pelo mar. E era um caminho que eles iam com mais rapidez. Nem sempre o caminho mais curto é o caminho que Deus quer te levar. Nem sempre o caminho mais curto que você acha que é o melhor é o que Deus quer para a sua vida. Não tente compreender a mente do Senhor, porque você não vai conseguir entender. Apenas obedeça e vá. Apenas obedeça e faça aquilo que Ele está projetando para você. Ah, mas esse caminho é difícil, esse caminho tem um mar, esse caminho é mais demorado. Mas, querido, Deus quer te levar a um caminho onde Ele vai fazer na sua vida um processo. E esse processo vai te dar, querido, algo chamado intimidade. A intimidade vai gerar em você autoridade nesses dias. Entenda uma coisa, Deus quer te levar por caminhos aonde Ele vai te ter. Ei, os caminhos que Deus quer te levar é o caminho que Ele quer te ter, não é o caminho que Ele quer te perder. O caminho que Deus vai te levar nesses dias, ouça bem, é o caminho que Ele vai te ter, é o caminho que Ele vai te ensinar, é o caminho que Ele vai te moldar, é o caminho do processo dEle. Por isso o tema dessa mensagem é perseguição necessária.
as perseguições na nossa vida são necessárias, queridos. Como na vida daquele peixinho, naquele tanque que ele precisava de um predador. Por isso que a Bíblia faz questão de falar que o inimigo, Satanás, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, esperando apenas uma presa que possa tragar. Ele é como um leão rugindo. Ele está esperando apenas uma oportunidade para dar um bote. Por isso nesse mundo Jesus disse, você vai ter aflições. Por isso Jesus disse, nesse mundo você vai ser perseguido. Por isso Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu por você, e Ele te dá hoje uma vida extraordinária, se você crer nele. Por isso creia nele hoje, porque você vai viver uma vida sobrenatural. Ei, entenda, a perseguição que você está vivendo hoje não é para te matar, porque aquele povo então recebe uma informação de Moisés, porque Moisés ouve a Deus. Deus fala para Moisés, Moisés, ei, para, o negócio é o seguinte, você vai voltar, você vai para o caminho que eu vou te falar agora, é o caminho ali do mar, eu quero que você pare lá de frente, porque eu endurecerei o coração de Faraó novamente, e eles vão vir atrás de vocês, e eles vão te perseguir, mas vocês vão ver o que eu vou fazer na vida de vocês, e o milagre que vai acontecer. Era o que Deus estava querendo fazer com aquele povo e ensiná-los. Porque não era de fato o mais importante a terra prometida, mas o mais importante de tudo era a presença de Deus. Era o povo se habituar aos milagres. Ei, querido, deixa eu te falar algo nessa noite. Olha aqui para mim, por favor. Não se acostume com as coisas boas dessa terra, mas se acostume com os milagres que Deus pode fazer na sua vida. Às vezes você fica tão preocupado com uma coisa, com outra, mas Deus está falando para você, algo que eu tenho para você é muito maior, é algo que ainda nem existe, é algo que eu vou fazer milagrosamente na sua vida, é algo impossível. Pare de se habituar às coisas possíveis e comece a se apegar às coisas impossíveis. Então Moisés recebe essa informação e Faraó, então ele também é direcionado e ali levado a pensar a respeito do povo que estava fugindo, e ele de repente no coração dele ele fala assim, o que eu fiz libertando esse povo, vamos atrás dele. E é o que ele faz, ele vai atrás daquele povo. E aquele povo já tinha recebido uma informação de Moisés, e eles estão voltando. E à medida que eles estão voltando, o exército está indo de encontro a eles. O exército do Egito está indo atrás deles. Não tente entender a mente de Deus, senão você vai pirar. Apenas aprenda a confiar. O que acontece é que, diante disso, eles voltam até o mar, e ali o exército egípcio vem atrás deles, com 600 carros, atropelando, para atropelar eles e matar eles. E o que acontece é que aquele povo começa a ficar maluco. Tem horas da sua vida que existem situações que você começa a ficar maluco, que você fala assim, o que está acontecendo? Tem horas na sua vida que você pergunta, o que está acontecendo? Porque tinha um caminho mais fácil, mas parece que aqui onde Deus quer que eu esteja está mais difícil. Tem situações na sua vida, querido, que parece que está te pressionando, mas Deus te colocou ali para você ver um grande milagre. Ei, essa situação que você está passando aí, que você falou assim, foi Deus que me colocou e agora está acontecendo uma tragédia, que parece que vai acontecer uma tragédia, foi Deus que permitiu você estar aí, para você ver o grande milagre que Ele vai fazer. Moisés falou para o povo, enquanto aquele exército estava vindo atrás dele, ei, ouça bem, Moisés disse para eles, não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês tornarão a vê-los. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O que Moisés estava falando para ele era uma oração.
olha, o que vocês vão ver hoje, vocês nunca viram na vida de vocês, porque vocês estavam tão acostumados com a mente de escravo, que Deus hoje quer libertar a sua mente. Ei, ouça, Deus hoje quer libertar a sua mente para você viver milagre. Ei, hoje Deus quer libertar a tua mente para você viver milagre. Não coloque agora o teu pensamento diante dessa situação como pensamento quando você estava escravo do diabo, porque agora você se torna filho de Deus, e todo filho de Deus, querido, quando Deus está no controle, os milagres acontecem. Se prepare para viver grandes milagres, porque essa situação que você está vendo hoje nunca mais tornará a vê-la. Essa perseguição que você está recebendo agora, você não vai ter mais. Pode ser que venha outras, mas essa daqui você não vai ver mais. Porque com Deus é sempre uma progressão contínua. Deus quer te colocar em lugares altos, e para isso é permissível da vontade de Deus as perseguições. Porque quanto mais o povo cristão é perseguido, quanto mais você é perseguido no seu trabalho, se você colocar Deus diante disso, Deus vai te colocar em lugares altos. Se você é perseguido na sua família, se você colocar Deus diante dessa situação, Deus vai colocar você em lugares altos. Se você é perseguido na rua, nos vizinhos, na igreja, se prepara, porque Deus vai colocar você em lugares altos. Diga assim: eu creio. Diga assim: eu creio nisso. Amém? E olha só o que acontece aqui. Ao chegar aquele exército, aquele povo, eles olham amedrontados. E diante daquela cena, daquela situação, vendo todos os seus inimigos vindo com armas, com carros, para os matar. O inimigo, aos seus olhos, o inimigo tem tudo para te matar. Você vendo com os seus olhos carnais e os seus olhos humanos, o inimigo tem tudo para te matar. Mas a verdade é que você é como Davi, querido. Você não vai em seu nome. Você não vai em seu nome, você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Você parece que está sozinho, mas você não está, porque quando você está com Deus, Deus tem um exército ao teu favor. Hey! Deus tem um exército ao teu favor, querido. Você não precisa de mais ninguém quando você está com Deus, porque Ele luta as tuas guerras, Ele peleja por você, Ele é que batalha as suas guerras, as suas lutas estão nas mãos dEle. Quando você confia, querido, acontece o seguinte: aquele povo se sentiu pressionado, e Moisés então começa a clamar. Mas Moisés já tinha falado para o povo, ele já tinha orado e falado: olha, hoje vai vir um grande livramento. Deus me falou, eu conversei com ele. Mas diante agora do medo, diante agora da situação, Moisés começa a clamar. E sabe o que Deus fala para ele? Ei, por que clama a mim? Ei, querido, por que clama a mim? Sabe por que Moisés estava clamando? Porque existia um mar na frente dele, e ele não sabia o que fazer. Ele falava: se nós formos para trás, nós vamos morrer pelos soldados, por aquele exército que vai nos matar. Se nós formos para frente, o mar vai nos engolir, nós vamos morrer tudo afogado. O que nós vamos fazer, Senhor? E Deus já tinha confirmado no coração dele, querido. Quando Deus confirma algo no teu coração, não existe mar que não se abra na sua vida. Os mares vão começar a se abrir na sua vida sim, porque Deus te destinou àquele lugar. Não importa se tenha uma muralha de inimigos ao teu redor, não importa se tenha um mar fechado na tua frente, se Deus te colocou nessa situação e permitiu você estar aí, se prepara para ver o mar se abrindo na sua vida. Se prepara para ver o mar se abrindo. E aí Moisés então ouve aquela voz, e Deus fala para ele levantar aquele cajado. Ele levanta, estende aquele cajado, e o mar então se divide, para que todos os filhos de Israel, antes eram escravos, mas agora são filhos. Ei, entenda, querido, quando Deus te permite estar como filho em algum lugar, é apenas para te ensinar, apenas para te propor algo muito maior. Provérbios diz, para não confiarmos no nosso próprio entendimento, mas reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos,
porque é Ele quem endireita as nossas veredas. Provérbios 3, capítulo 5. Entenda que a partir de hoje, a tua vida está nas mãos de Deus, e Deus permite as perseguições necessárias para elevar o nível da tua fé. Está existindo perseguição na tua vida? Confia, porque o que Deus queria mostrar para aquele povo era que o nome dele ia ser glorificado. Todo o exército egípcio ia reconhecer o Senhor, e principalmente o povo, os filhos dele, iam reconhecer que ele era Deus, e iriam aprender a confiar nele. Se Deus está te levando a lugares, é porque Ele quer envergonhar os teus inimigos, quer fazer com que o nome dele seja glorificado, e quer que você reconheça Ele como seu Senhor, como o seu único, como aquele quem rompe todas as barreiras da sua vida. Entenda que a partir de hoje, você está no lugar certo. Entenda que a partir de agora, Deus te leva por caminhos, querido, que aos seus olhos muitas vezes vai ser um caminho difícil, duro, terrível. Mas no final, querido, na verdade, Deus só te pôs ali para apresentar a você um grande milagre. Um grande milagre. Se prepara, porque são dias do sobrenatural. Se prepara para ver a glória de Deus na sua vida. Se prepara para ver grandes manifestações. Se prepara para ver grandes projetos chegando à tua vida. Deus só coloca projetos nas mãos daqueles que são corajosos, nas mãos daqueles que são capazes de enfrentar os inimigos, nas mãos daqueles que são capazes de enfrentar lutas e adversidades. Deus, se você confiar em Deus, Deus vai começar a liberar projetos sobre a tua vida. Deus vai começar a liberar algumas coisas sobre a tua vida, sobrenaturais, que você não vai entender. Sonhos sobrenaturais que você já teve, Deus vai começar a colocar nas tuas mãos. Mas seja corajoso, seja forte. Tem tempo de clamar, mas tem tempo de caminhar. Você pergunta, Deus não vai abrir o mar? Deus está falando assim para você, você não vai caminhar? Deus, Ele abre o mar à medida que você anda. Deus abre o mar à medida que você caminha. Coloca o teu pé primeiro, porque à medida que você colocar o teu pé, o mar vai se abrir. As sombras vão sumir, a luz vai chegar, e a sua história vai mudar para sempre, em nome de Jesus. Se você crê, levanta a sua mão e diga: eu creio, eu acredito, eu confio no Senhor. Se você crê, feche os seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor para que te toque, para que te transborde. Ei, você nasceu para transbordar. Ei, você nasceu para fluir. Ei, você nasceu para transbordar, para ser um rio que flui. Ei, você nasceu para viver milagres. Ei, nessa situação, nesse problema que você está vivendo, Deus está te levantando como um canal de bênção, como um canal da glória dEle, como um canal da manifestação dEle. Se prepara, porque são dias que você vai viver grandes milagres. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um, Senhor, que está assistindo essa transmissão agora. Aqueles que estão aqui, Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa agora, nesse exato momento, transbordar a vida de todos os Teus filhos. Meu Deus, a perseguição que essa pessoa está vivendo agora, a luta que ela está passando agora, Senhor, não é para a morte dela. As perseguições necessárias que você está vivendo agora é apenas, simplesmente, para que você viva um milagre. Senhor, opera agora grandes milagres, Pai. Meu Deus, essa pessoa não está vendo as portas, mas o Senhor abre portas aonde não existem portas. O Senhor abre um mar aonde ele está fechado. Meu Deus, agora entra com provisão na vida dessa pessoa, Pai, e mostra a ela o grande poder do Senhor. Meu Deus, coloca agora o Teu milagre à disposição dessa pessoa, dessa vida. Em nome de Jesus, eu oro pedindo agora grandes milagres sendo liberados sobre a sua vida, a sua história sendo mudada e transformada para sempre, o teu destino agora sendo esclarecido para você agora. Você não vai viver mais em um mar de tristeza, você não vai viver mais em uma mentalidade de escravidão. Agora você vai começar a mudar a sua mentalidade. Ei, o Espírito Santo está derramando sobre você uma unção, aonde você vai se tornar agora, ele vai
esclarecer para você a mentalidade de filho, para você tomar posse de tudo aquilo que Ele já prometeu para você. Ele prometeu uma terra que mana leite e mel para você, então receba agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos, nós pedimos, nós intercedemos, nós clamamos agora o teu milagre sobre cada vida que me ouve agora. Em nome de Jesus, receba a provisão em meio à perseguição necessária. Se você está passando por uma luta, uma prova, uma perseguição, ela é necessária para te colocar em níveis maiores, em nome de Jesus. Receba essa mensagem, receba essa palavra. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, coloca a mão no teu coração, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor toque a vida dessa pessoa agora, que colocou a mão no seu coração e que quer entregar a sua vida. Se você está nessa transmissão, se você está me ouvindo pela primeira vez, talvez eu preguei essa mensagem já faz 1 ano e você está vendo agora. Coloca a mão no teu coração, porque o Espírito Santo te colocou aqui agora para você recebê-lo. O Senhor, o seu Deus, o seu Pai te colocou nessa transmissão para você o receber. Pai, agora em nome de Jesus, vai convencendo essa pessoa. Diga assim comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego a minha vida nas suas mãos, porque reconheço que sou pecador e reconheço que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, entregou a sua vida na cruz do Calvário por mim. Agora, diga agora: limpa-me, purifica-me de todo pecado, me atraia para a tua presença, escreve o meu nome no livro da vida e me receba como filho amado. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, manda uma mensagem que nós queremos te conhecer. Manda uma mensagem porque nós queremos te conhecer, nós queremos conversar com você, nós queremos falar com você, nós queremos te amar e te discipular, nós queremos te conhecer. Se você fez isso pela primeira vez, escreve aí, nós vamos entrar em contato com você e nós vamos colocar você em um lugar onde você vai poder conhecer melhor a Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua história. A partir de hoje, não mais mente de escravo, mas sim mente de Cristo. E se prepara para as perseguições necessárias que te colocarão em lugares altos, em nome de Jesus.